hoje é o Dia Nacional da Saúde. E olha que bacana, nada melhor pra gente lembrar de algumas coisas importantes para a gente viver melhor. Vamos dizer assim, dicas básicas, né, pra gente viver melhor. Nós convidamos aqui a Andiara Luvison, ela que inclusive trabalha no posto de saúde da cidade de Veranópolis, mais de 15 anos aí, né, Andiara? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Darlan, e a todos que nos ouvem. É bastante tempo, né? 15 anos, né? Então, já é uma caminhada, né? Já podemos dizer que estamos aí quase entre as mais antigas funcionárias da saúde, né? Que legal. E eu te agradeço por ter vindo aqui nessa tarde, Andiara, porque, olha, inclusive, Andiara, eu quero compartilhar, porque a gente sempre traz a Andiara aqui como, assim, técnica na área da saúde, né, do município, no posto de saúde, mas você tem várias capacitações no qual pode a nossa audiência, vamos dizer assim, prestar bastante atenção e levar em consideração, né, portanto, conhecimento nessa área para poder, quem sabe, mudar os seus hábitos de vida através da saúde e viver melhor, né? Exatamente. Os cuidados, né? Então, olha só, a Andiara tem a capacitação em abordagem e tratamento do fumante, capacitação em pele e feridas e coberturas tecnológicas, tem também capacitação para o diagnóstico de infecção do HIV utilizando testes rápidos, curso extensivo em cosmetologia. O que é cosmetologia para a nossa audiência? É a área de cosméticos, né? Cuidados com a pele, enfim, produtos cosméticos. É na hora de na manipulação do exatamente. Produto. Tá, ok. Desenvolvimento avançado de produtos de higiene cosmética, então é a sequência, né? Dicção e oratória, olha que legal, né? Porque se comunica super bem a Andiara com a gente aqui, né? Também fortalecimento das ações de imunização nos territórios municipais, tem também fundamentos teóricos, práticos e coordenação de grupos, gestão de cuidado farmacêutico, né, na atenção básica, infecção em drogarias, liderança e mediação de conflitos. Olha que legal, Andiara. Ao longo da carreira a gente vai buscando qualificações, né, Darlan? Claro que eu já tenho aí algum período de formada, né? Não sou tão novinha na área, então a gente vai acumulando algumas coisas e muitas outras que a gente até nem consegue compartilhar aí nas redes sociais, sempre buscando, enfim, né, sermos melhores enquanto profissionais, e quando a gente faz o que gosta, talvez aqui a gente já consiga linkar com a saúde, né, a saúde mental, a saúde física. Então, fazer o que a gente gosta, trabalhar com o que a gente gosta, nos motiva, né, a sermos melhores e nos traz um bem-estar, né, e uma qualidade de vida muito relacionada ao conceito de saúde, que, né, estamos aqui hoje para falar sobre isso. Então, fazer o que gosta, né, seja talvez a primeira dica que a gente possa trazer, né, hoje aqui para os nossos ouvintes e para quem nos assiste também. E também para fechar o uso racional de medicamentos, porque isso também é muito importante, né, ter cuidado com os medicamentos que se usa aí, né? Sim, exatamente. Bom, Andiara, fala um pouquinho para nós desse conceito de saúde. Quando a gente fala em saúde, hoje é o dia, inclusive hoje é o Dia Nacional de Saúde por causa do médico Oswaldo Cruz, é isso? Isso, então o Brasil, né, decidiu então comemorar esse dia como o Dia Nacional da Saúde em razão da data de nascimento, de ser a data de aniversário do médico sanitarista Oswaldo Cruz, né? Ele foi uma grande pessoa, um grande estudioso de doenças infecto-contagiosas, trabalhou muito, né, para controle, né, de algumas dessas doenças aqui no Brasil, como febre amarela, como varíola. Então, nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, na época que explodiu essa doença, ele foi um dos grandes coordenadores das ações para controle, né, dessas doenças, e também é um grande defensor das vacinas, né? Sempre foi um grande defensor das vacinas como uma ação de prevenção e controle de doenças fundamental para a manutenção da vida das pessoas, né? Porque já agora puxando, né, para o meu assado, que hoje eu atuo na área da epidemiologia e das imunizações, né? A gente sabe que a
a criação, né, a produção das vacinas, ela foi uma das ações mais importantes de prevenção em saúde no mundo. Né? Depois da água potável, né? Então depois da disponibilização da água potável, que a gente sabe que foi um marco na transmissão de doenças, né? As vacinas, elas foram um grande marco também, um grande divisor de águas na prevenção de doenças, muito mais importante até, Darla, do que a invenção dos antibióticos. Né? Então hoje os antibióticos, a gente sabe o quanto eles são utilizados, né? E quantas vidas são prorrogadas, né? E são com o uso desses importantes medicamentos, mas as vacinas, elas também têm um papel importantíssimo na prevenção. Dá para dizer que o antibiótico fez com que as pessoas se curassem, vamos dizer assim. Exatamente. Mas as vacinas é uma prevenção e erradicou algumas doenças. E erradicou algumas doenças, né? Então, a gente tem ao longo da história, né, importantes fatos que ocorreram, né, que fazem nós estarmos aqui hoje, nós podermos falar em longevidade, qualidade de vida, manutenção da saúde, né? Então não podemos desconsiderar esses importantes fatos. Sim. Que hoje talvez a gente nem dê importância, né, Darlan, porque já estão inseridas e porque não tem essas doenças, mas a água potável, as vacinas e o surgimento dos antibióticos certamente na história são né, definidores, né, para chegarmos até onde estamos hoje aqui. Andiara, quando a gente fala em saúde, dá pra gente, vamos dizer assim, é muito amplo, né? É muito amplo, né? Tem uma amplitude enorme quando você fala da saúde, né? Então a própria Organização Mundial da Saúde, quando fala em conceito de saúde, né? Eles trabalham com um conceito amplo, que não é só a ausência de doenças, né? Então, para mim, ter saúde não basta eu apenas não ter uma doença física. Pelo contrário, né? Também é necessário eu estar num completo bem-estar físico, sim, né? Mas mental e social. Então eu ter cuidados para a minha saúde física, mas eu estar bem mentalmente e socialmente, né? Então, manter vínculos afetivos, convívio social, atividades de lazer, né? Estar junto das pessoas, poder ter um emprego que te traga uma realização. Então, tudo isso são fatores vinculados ao conceito de saúde. Então, né, falar em saúde não é só exatamente isso, falar sobre doença, né, ou prevenção de doenças, mas é um contexto todo importante para que a gente tenha qualidade de vida de uma forma geral. Muitas pessoas podem estar nos ouvindo agora e muitas não se importam com isso, como você falou, que talvez não chegaram a ter qualquer tipo de doença, ou então, vamos dizer assim, não presenciaram isso no passado, né? E algumas que eu conheço também, alguns que a gente no dia a dia passou na vida delas, muitos dizem assim, eu vou fumar porque todo mundo morre, eu vou comer carne gorda até à vontade porque eu vou morrer como todo mundo vai morrer. Mas aí tem uma pergunta, né? Não é que todo mundo vai morrer, mas como vai ter o nosso fim, né? Como cada um vai ter esse fim? Dá para despertar esse interesse nas pessoas, de ter esses cuidados, Andiara, de alguma forma? Como ter essa consciência? A gente ouve sim, né? Muito essas falas de que, bom, igual todo mundo vai morrer, eu vou aproveitar enquanto eu estou aqui, vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, né? E claro, a gente pode avaliar essas falas sob diversos âmbitos, mas falando especificamente em saúde e doença, né? E morte, né? Que digamos assim, é um assunto muito difícil, né, de falarmos, mas é algo que a morte faz parte da evolução e do ciclo de vida, né? Porém, a gente gostaria e seria o ideal, né? Acredito que as pessoas almejam e pensam nisso. Bom, como é que vai ser a minha morte, né? Eu vou ter uma morte súbita, rápida, sem sofrimento? Sim,
esse seria a melhor das mortes. Contudo, a gente sabe que mais de 70% das pessoas não morrem assim, né? A grande maioria passa por um processo de enfermidade, de sofrimento, de dependência de outras pessoas. Então, quando as pessoas trazem essa fala, eu vou fumar porque, né, eu vou morrer de qualquer forma, eu vou continuar bebendo porque eu vou morrer também, a minha alimentação não é saudável, ok, né? Mas essas pessoas que optam por esses estilos de vida não saudáveis, né? Como é que vai ser a morte, o processo de morte, né? O processo de adoecimento e tudo mais. Certamente vai ser um processo muito mais sofrido, né? Muito mais prolongado do que pessoas que têm uma vida, né, mais saudável, que conseguem viver mais tempo, né, com mais qualidade de vida. Então, certamente haverá uma diferença, né, no passar dos anos e no processo de envelhecimento e morte, as pessoas que tiveram bons hábitos. Algumas pessoas podem achar isso algo assim difícil de fazer, mas agora, Andiara, gostaria que você citasse para nós alguns exemplos básicos do dia a dia que podem contribuir para que tenha uma melhor vida, vamos dizer assim, né? Melhores condições. Sim. Tem né? A gente fala em exemplos que são já muito conhecidos, talvez até manjados, né? De falar. Mas o que realmente faz a diferença, né? A alimentação, né, Darlan? Então, escolher alimentos mais saudáveis sempre que possível. A gente não fala em retirar da nossa dieta coisas que a gente gosta, né? Então, a gente sabe que isso é difícil, né? Então, a alimentação faz parte não só do ato de alimentar o nosso corpo, mas da convivência com os familiares, com os amigos. A comida, ela tem uma questão social também, né? Então é muito difícil a gente falar em evitar coisas o tempo todo, mas sempre que possível escolher fazer opções mais saudáveis. A nossa região ainda nós conseguimos ter acesso a muita coisa boa, muita comida de qualidade, né? Então sempre ter na dieta frutas, legumes, né? Enfim, carnes, carnes magras. Então, toda essa questão de alimentação é super importante. Evitar açúcar, né? O menos possível, gorduras e tudo mais. Praticar algum tipo de exercício físico, e a gente não fala em exercício físico intenso ou além do que a pessoa possa praticar, né? Mas tentar ser o mais ativo possível ao longo da vida, atividades domésticas que seja, né? Caminhadas, o que a pessoa tiver acesso, né? Para fortalecer realmente a musculatura, né? Para trabalhar o nosso sistema cardiorrespiratório, o quanto isso é importante e benéfico, né? Dentro do que, mais uma vez repetindo, do que cada um conseguir fazer, né? Então, caminhar, hoje a gente sabe que fazer tantos passos num dia, né? Já traz benefícios, né, para a saúde da pessoa. Evitar cigarro, né, e álcool em excesso. Então, hoje a Secretaria de Saúde oferta, Darlan, oferece grupos, né, para as pessoas pararem de fumar. Então, o grupo do tabagismo está disponível. A gente sabe o quanto maléfico é o cigarro para acelerar diversas doenças, desde os cânceres, né, até os problemas circulatórios, pressão alta, diabetes, né? Então, o fumo realmente ele traz um prejuízo enorme. A gente tem já há muitos anos a possibilidade das pessoas interessadas em parar de fumar procurar esses grupos de apoio, onde nós temos diversos profissionais que podem ajudar, psicólogos, médicos, né, farmacêutico, nutricionista, abordando das mais diversas formas, né, o processo de parada, né, do cigarro.
A questão da saúde mental hoje muito em voga também, né? A gente sabe que as pessoas com comprometimento na sua saúde mental também acabam desenvolvendo mais rapidamente outras doenças físicas, né? Então procurar atividades, né? Seja espiritualidade, seja esporte, seja convívio com pessoas, né? Que tragam um bem-estar mental. Então, a saúde mental hoje, ela tem um impacto enorme na nossa qualidade de vida. Nós passamos aí por pandemia, né, aqui na nossa região, por toda essa questão das enchentes. A gente sabe o quanto isso abala emocionalmente. As pessoas precisam ter esse start, né, Darlan? Yara, em relação a isso, até queria que tu pudesse nos ajudar. A gente tem informações que uma van, por exemplo, foi fazer um trabalho ali na região do Taquari. Quando eles estavam indo embora, as crianças entraram na van, se esconderam na van, que queriam vir embora de lá, que tinham medo do rio, tinham medo de ficar lá. Daí a gente fica pensando quantas outras pessoas que mesmo estão na nossa região, que não tem acontecido tudo que aconteceu lá no Vale do Taquari, também podem desenvolver isso. Mas de que forma essas pessoas podem trabalhar a mente, por exemplo, estão nos ouvindo agora, para mandar um pouquinho desse medo embora da sua mente, tirar isso das suas mentes? Tem algum exercício, tem alguma coisa que possa fazer? Claro que nesse sentido, cada pessoa, né, tem os seus métodos, né? É claro que quando a gente, quando vem algum pensamento negativo à nossa mente, a gente precisa pensar nele, pensar que aquilo não, né, que não é algo que está ocorrendo agora, né? Entender que aquilo não é algo que também possa vir a acontecer tão facilmente e tentar dissipar esse pensamento focando em coisas boas, né? Porém, nós também, Darlan, a Secretaria de Saúde tem psicólogos, tá? Que estão acolhendo pessoas que estão com pensamentos repetitivos, no sentido de toda hora vir à mente pensamentos ruins vinculados às enchentes, né? Toda quarta-feira de tarde, no posto central, as pessoas também podem buscar ajuda psicológica com profissionais que foram capacitados para trabalhar justamente esse tema da saúde mental nessas pessoas que a gente sabe que direta ou indiretamente muitas foram afetadas, né? Seja vivendo isso na pele ou mesmo acompanhando, né? Acompanhando de forma ininterrupta todas as notícias e todas as situações que ocorreram, né? Então a gente muitas vezes não precisa vivenciar aquilo, mas vivenciar na pele, né? Mas acompanhar e pensar que aquilo pode acontecer contigo também traz um prejuízo enorme. Sei que tu tem compromisso, então vou ter que encerrar nosso bate-papo, muito importante. Tem que vir mais vezes falar sobre isso, Andiara, porque eu acredito que muita gente vai aproveitar todo esse teu conhecimento aí para, quem sabe, mudar os hábitos no dia a dia. Mas tem duas coisas que eu tô conversando com a Fran e que tu nos ajudasse. Uma delas, as crianças, muitas vezes, elas pegam a água e pegam na pia do banheiro, né? Sim. E também em relação ao uso de máscara nos restaurantes, quando tem o buffet, a saliva, ela pode transmitir algum tipo de doença da pessoa que está ali com algum problema, está com gripe, por exemplo, ou tem alguma outra doença que a gente não sabe, e ela passa no buffet por algum motivo, ela acaba expelindo a saliva, isso também pode causar algum tipo de doença ou não? Bem, a gente fala das doenças transmissíveis, né, Darlan, que são muitas, né, e nós teríamos aqui um programa só para falar sobre elas. Falando em especial da água, nós temos várias doenças transmitidas através da água, por isso que é importante garantir que a água que a gente bebe seja potável, né? Então, se é uma água cujo abastecimento é da rede pública, é da Corsã, é uma água tratada, é uma água que a gente sabe que da rua até o local onde a gente vai colher essa água também tem condições, os encanamentos, a torneira, né? Se tudo está devidamente limpo, né? A gente pode utilizar de forma segura. Contudo, se houver suspeita de contaminação, a gente deve evitar, porque a gente tem uma doença
que é a diarreia, né? Que são as diarreias agudas causadas por várias bactérias, algumas são virais, mas falando em especial da água, a gente pode falar até de bactérias que são transmitidas através da água e que provocam doença. Então, a água potável, ela é fundamental, né? Para a gente manter a nossa saúde íntegra, tanto de crianças quanto de adultos. E ela que pegar essa água na pia do banheiro, cozinha e pegar na pia do banheiro, faz diferença? Então, se a pia do banheiro, se a água que chega à pia do banheiro, ela é potável, teoricamente, né? Não há problemas. Tá. Contudo, a gente tem que se certificar de que essa água é potável. Aquele ambiente ali, então, não vai passar, por exemplo, para garrafa, quando passa água ali, isso não? A água em si não. O que pode estar contaminado são as bancadas, né? A torneira, as pias, né? Porque, claro, quando a gente fala, então, em doença respiratória, a gente transmite através de gotículas e aerossóis. Então, se eu estou me servindo num buffet, né? E eu fico conversando e na minha conversa saem gotículas de saliva que vão cair sobre a comida, né? Ou vão cair sobre o prato da pessoa que está se servindo próximo a mim, né? Ou se vão cair naquela bancada e outra pessoa vai, toca e leva a mão à boca, aos olhos, né? Também aqueles vírus em especial serão transmitidos aí. Da mesma forma, o banheiro, né? Se eu uso o banheiro, se eu puxo a descarga sem baixar a tampa, né? E aqueles aerossóis ficam no ambiente e se depositam nas pias, nas torneiras, eu vou com a minha mão, abro aquela torneira e depois eu não lavo, né? Então eu vou estar aí suscetível a N contaminações. Por isso que a gente sempre fala muito nas etiqueta respiratória, lavagem de mãos, né? Com frequência. Então, tudo isso impacta certamente muito na transmissão de doenças, né? E a gente agora vem num período de inverno aqui na nossa região com alto índice de transmissão de doenças respiratórias e diarreias também. Para finalizar, Andiara, qual a mensagem que você deixa para nós todos aí nesse Dia da Saúde? Então, creio, né, que a gente pode retomar o conceito de saúde pensando que não é só uma ausência de doença física, mas é um contexto bem amplo que nós todos devemos buscar para ter uma melhor qualidade de vida, né, para termos uma vida mais longeva e saudável, né, e lembrando também que tudo isso que nós falamos faz parte, né, da manutenção de uma melhor qualidade de vida, falando novamente da questão da prevenção, das vacinas, da importante ação de prevenção que é procurar, então, realizar, manter seu calendário de vacinação em dia, ter alimentação saudável, dormir bem, né? Tudo isso faz com que a gente tenha um estado geral melhor, faz com que a gente tenha mais disposição para as nossas atividades diárias e faz com que a gente realmente tenha uma vida mais feliz, que é o que todos nós queremos, né, Darlan? Então, lembrar do contexto de saúde como algo mais amplo e não só a ausência de doenças. Muito obrigado, Andiara. Obrigado mesmo, um abração, bom trabalho para você. Obrigada pelo espaço e uma boa tarde a todos.